Chegados à estação da corte, despediram-se quase familiarmente. Palha ofereceu a sua casa em Santa Teresa, o ex-professor ia para a Hospedaria União e prometeram visitar-se. No dia seguinte estava Rubião ansioso por ter ao pé de si o recente amigo da estrada de ferro e determinou ir a Santa Teresa à tarde. Mas foi o próprio Palha que o procurou logo de manhã. Ia cumprimentá-lo, ver se estava bem ali ou se preferia a casa dele, que ficava no alto. Rubião não aceitou a casa, mas aceitou o advogado, um contraparente do Palha que lhe indicou como um dos primeiros, apesar de muito moço. É aproveitá-lo, enquanto ele não exige que lhe paguem a fama. Rubião fê-lo almoçar e acompanhou ao escritório do advogado, apesar dos protestos do cão, que queria ir também. Tudo se ajustou. Vá jantar logo comigo em Santa Teresa, disse o Palha ao despedir-se. Não tem que hesitar, lá o espero, concluiu, retirando-se. Rubião tinha vexame. Por causa de Sofia, não sabia haver-se com senhoras. Felizmente, lembrou-se da promessa que a si mesmo fizera de ser forte e implacável. Foi jantar. Abençoada resolução. Onde acharia iguais horas? Sofia era em casa muito melhor que no trem de ferro. Lá vestia a capa, embora tivesse os olhos descobertos. Cá trazia a vista dos olhos e o corpo, elegantemente apertado em um vestido de cambraia, mostrando as mãos que eram bonitas e um princípio de braço. Demais, que era a dona da casa, falava mais, desfazia-se em obséquios. Rubião desceu meio tonto. Jantou lá muitas vezes. Era tímido e acanhado. A frequência atenuou a impressão dos primeiros dias, mas trazia sempre guardado e mal guardado certo fogo particular que ele não podia extinguir. Enquanto durou o inventário e principalmente a denúncia dada por alguém contra o testamento, alegando que o Quincas Borba, por manifesta demência, não podia atestar, o nosso Rubião distraiu-se. Mas a denúncia foi destruída e o inventário caminhou rapidamente para a conclusão. Palha festejou o acontecimento com um jantar em que tomaram parte, além dos três, o advogado, o procurador e o escrivão. Sofia tinha nesse dia os mais belos olhos do mundo. Parece que ela os compra em alguma fábrica misteriosa, pensou Rubião descendo o morro. Nunca os vi como hoje. Seguiu-se a mudança para a casa de Botafogo, uma das herdadas. Foi preciso afaiá-la. E ainda aqui o amigo Palha prestou grandes serviços a Rubião, guiando-o com gosto com a notícia, acompanhando as lojas e leilões. Às vezes, como já sabemos, iam os três. Porque há coisas, dizia graciosamente Sofia, que só uma senhora escolhe bem. Rubião aceitava agradecido e demorava o mais que podia às compras, consultando sem propósito, inventando necessidades, tudo para ter mais tempo a moça ao pé de si. Esta deixava-se estar, falando, explicando, demonstrando. Tudo isso passava agora pela cabeça do Rubião, depois do café, no mesmo lugar em que o deixamos sentado a olhar para longe, muito longe. Continuava a bater com as borlas o chambre. Afinal, lembrou-se de ir ver o Quincas Borba e soltá-lo. Era a sua obrigação de todos os dias. Levantou-se e foi ao jardim, ao fundo.
Mas que pecado é este que me persegue? Pensava ele andando. Ela é casada, dá-se bem com o marido é meu amigo, tem-me confiança como ninguém. Que tentações são estas? Parava e as tentações paravam também. Ele, um santo Antão leigo, diferenciava-se do anacoreta em amar as sugestões do diabo, uma vez que teimassem muito. Daí a alternação dos monólogos. É tão bonita e parece querer-me tanto. Se aquilo não é gostar, não sei o que seja gostar. Aperta minha mão com tanto agrado, com tanto calor. Não posso afastar-me, ainda que eles me deixem. Eu é que não resisto. Quincas Borba sentiu-lhe os passos e começou a latir. Rubião deu-se pressa em soltá-lo. Era soltar-se a si mesmo por alguns instantes daquela perseguição. Quincas Borba! Exclamou, abrindo-lhe a porta. O cão atirou-se fora. Que alegria, que entusiasmo, que saltos em volta do amo. Chega a lamber-lhe a mão de contente, mas Rubião dá-lhe um tabefe, que lhe dói, ele recua um pouco, triste, com a cauda entre as pernas. Depois o senhor dá um estalinho com os dedos e ei-lo que volta novamente com a mesma alegria. Sossega, sossega. Quincas Borba vai atrás dele pelo jardim afora. Contorna a casa, ora andando, ora aos saltos. Saboreia a liberdade, mas não perde o amo de vista. Aqui fareja, ali para a coçar uma orelha, acolá cata uma pulga na barriga, mas de um salto galga o espaço e o tempo perdido, e cose-se outra vez com os calcanhares do senhor. Parece-lhe que Rubião não pensa em outra coisa, que anda agora de um lado para o outro unicamente para fazê-lo andar também e recuperar o tempo em que esteve retido. Quando Rubião estaca, ele olha para cima, à espera, naturalmente, cuida dele. É algum projeto, saírem juntos ou coisa assim agradável. Não lhe lembra nunca a possibilidade de um pontapé ou de um tabefe. Tem o sentimento da confiança e muito curta a memória das pancadas. Ao contrário, os afagos ficam-lhe impressos e fixos, por mais distraídos que sejam. Gosta de ser amado, contenta-se de crer que o é. A vida ali não é completamente boa nem completamente má. Há um moleque que o lava todos os dias em água fria usando usança do diabo, a que ele não se acostuma. Jean, o cozinheiro, gosta do cão. O criado espanhol não gosta nada. Rubião passa muitas horas fora de casa, mas não o trata mal. E consente que vá acima, que assista ao almoço e ao jantar, que o acompanhe à sala ou ao gabinete. Brinca às vezes com ele, fala-o pular. Se chegam visitas de alguma cerimônia, manda-o levar para dentro ou para baixo. E resistindo ele sempre, o espanhol toma-o a princípio com uma delicadeza, mas vinga-se daqui a pouco, arrastando-o por uma orelha ou por uma perna, atira-o ao longe e fecha-lhe todas as comunicações com a casa. Perro del infierno. Machucado, separado do amigo, Quincas Borba vai então deitar-se a um canto e fica ali muito tempo, calado, agita-se um pouco, até que acha a posição definitiva e cerra os olhos. Não dorme, recolhe as ideias, combina, relembra. A figura vaga do finado amigo passa-lhe acaso, ao longe, muito longe, aos pedaços. Depois mistura-se a do amigo atual e parecem ambas uma só pessoa. Depois, outras ideias. Mas já são muitas ideias. São ideias demais? Em todo caso, são ideias de cachorro, poeira de ideias, menos ainda que poeira, explicará o leitor. Mas a verdade é que este olho que se abre de quando em quando para fixar o espaço tão expressivamente parece traduzir uma coisa que brilha lá dentro, lá muito ao fundo de outra coisa que não sei como diga, para exprimir uma parte canina, que não é cauda nem as orelhas.
pobre língua humana. Afinal, adormece. Então, as imagens da vida brincam nele. Em sonho, vagas recentes, farrapo daqui, remendo dali. Quando acorda, esqueceu o mal. Tem em si uma expressão, que não digo seja melancolia, para não agravar o leitor. Diz-se de uma paisagem que é melancólica, mas não se diz igual coisa de um cão. A razão não pode ser outra senão que a melancolia da paisagem está em nós mesmos, enquanto que atribuí-la ao cão é deixá-la fora de nós. Seja o que for, é alguma coisa que não a alegria de há pouco, mas venha um assobio do cozinheiro ou um gesto do Senhor e lá vai tudo embora. Os olhos brilham e prazer arregaça-lhe o focinho e as pernas voam que parecem asas. Rubião passou o resto da manhã alegremente. Era domingo, 2 amigos vieram almoçar com ele. Um rapaz de 24 anos que roía as primeiras aparas dos bens da mãe e um homem de 44 ou 46 que não tinha que roer. Carlos Maria chamava-se o primeiro, Freitas o segundo. Rubião gostava de ambos, mas diferentemente. Não era só a idade que o ligava mais ao Freitas, era também a índole deste homem. Freitas elogiava tudo, saudava cada prato e cada vinho com uma frase particular, delicada, e saía de lá com as algibeiras cheias de charutos, provando assim que os preferia a quaisquer outros. Tinha-lhe sido apresentado em certo armazém da rua municipal, onde jantaram uma vez juntos. Contaram-lhe ali a história do homem, a sua boa e má fortuna, mas não entraram em particularidades. Rubião torceu o nariz. Era naturalmente algum náufrago cuja convivência não lhe traria nenhum prazer pessoal nem consideração pública. Mas o Freitas atenuou logo essa primeira impressão. Era vivo, interessante, anedótico, alegre como um homem que tivesse 50 contos de renda. Como Rubião falasse das bonitas rosas que possuía, ele pediu licença para ir vê-las. Era doido por flores. Poucos dias depois apareceu lá, disse que ia ver as belas rosas. Eram poucos minutos, não se incomodasse o Rubião, se tinha que fazer. Rubião, ao contrário, gostou de ver que o homem não se esquecera da conversação, desde ao jardim, onde ele ficara esperando, e foi lhe mostrar as rosas. Freitas achou-as admiráveis. Examinava-as com tal afinco que era preciso arrancá-lo de uma roseira para levá-lo a outra. Sabia o nome de todas e ia apontando muitas espécies que o Rubião não tinha nem conhecia, apontando e descrevendo assim e assim, desde tamanho, indicava o tamanho, abrindo e arredondando o dedo polegar e o índex. E depois nomeava-as que possuíam bons exemplares, mas as do Rubião eram das melhores espécies. Esta, por exemplo, era rara e aquela também, etc. O jardineiro ouvia-o com espanto. Tudo examinado, disse Rubião. Venha tomar alguma coisa. Que há de ser? Freitas contentou-se em qualquer coisa. Chegando acima, achou a casa muito bem posta, examinou os bronzes, os quadros, os móveis, olhou para o mar. Sim, senhor, disse ele. O senhor vive como um fidalgo. Rubião sorriu. Fidalgo, ainda por comparação, é a palavra que se ouve bem. Veio o criado espanhol com a bandeja de prata, vários licores e cálices, e foi um bom momento para Rubião. Ofereceu-lhe este ou aquele licor, recomendou afinal um que lhe deram como superior a tudo que em tal ramo poderia existir no mercado. Freitas sorriu incrédulo. Talvez seja encarecimento, disse ele. Tomou o primeiro trago, saboreou devagar, depois segundo, depois terceiro. No fim,
Pasmado, confessou que era um primor. Onde é que comprar aquilo? Rubião respondeu que um amigo, dono de um grande armazém de vinhos, o presenteara com uma garrafa. Ele, porém, gostou tanto que já encomendara 3 dúzias. Não tardou-se que estreitassem as relações. E o Freitas vai ali almoçar ou jantar, muitas vezes, mais vezes ainda do que quer ou pode, porque é difícil resistir a um homem tão obsequioso, tão amigo de ver caras amigas.